prefere o caminho mais fácil, prefere a porta mais larga, ao invés de optar por o caminho mais difícil. É o caminho mais longo, é o caminho mais estreito, só que é um caminho onde há pureza, onde há verdade. Muitos irmãos vão só atrás de revelação, buscando revelação, resposta fácil. Pessoas que são imediatistas. E nós vemos, irmãos, que está cheio de espírito de engano, onde ali tem muita bajulação, pois nós sabemos que é a palavra que vai nos libertar. Existem sim profetas, verdadeiramente profetas de Deus, ungidos, consagrados, que andam em santidade, mas nós temos sim, irmãos, que vigiar, estar alerta, porque nos últimos dias a própria palavra vai nos dizer que muitos enganariam com sinais, maravilhas, muitos falsos profetas se levantariam com mentiras, falsas visões, falsas revelações. E tudo isso, irmãos, contamina o nosso espiritual. Se você não souber a fonte que você está bebendo, a fonte que você está extraindo, o alimento espiritual, isso vai contaminar a sua vida. Isso vai contaminar, irmãos, a sua mente, a sua espiritualidade. Por isso nós temos que buscar alimento espiritual na fonte certa, onde há um fundamento, onde há palavra, mas também há poder. Há o Espírito Santo, o poder do Espírito, sem anular nenhuma das duas, irmãos, porque nós sabemos que há o ministério do Espírito Santo, assim como os apóstolos, assim como os discípulos, assim como Jesus na terra, enquanto ele esteve ali entre os apóstolos, entre os discípulos, até mesmo os apóstolos também, eles tinham o ministério do Espírito Santo. Era um evangelho de palavra, de transformação, mas um evangelho de poder, onde tinha sinais. E a própria palavra vai nos dizer, irmãos, que em nome de Jesus nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, curaríamos enfermos. E ali ele diz também aos discípulos que obras maiores as pessoas fariam também, obras maiores do que ele fez. E aí nós nos perguntamos, aonde estão essas obras maiores? Isso acontece, irmãos, porque nós focamos somente na palavra, na doutrina, na teologia, mas nós esquecemos também de buscar o Espírito Santo, dar abertura e liberdade para o Espírito Santo agir, porque muitos estão estancando o mover do Espírito Santo, falando que não é mais para esse tempo, mas sim é para esse tempo, irmãos. Nós não estamos vendo esses moveres acontecer do Espírito Santo, porque muitos não dão liberdade ao Espírito, muitos têm negado o mover do Espírito, muitos têm tomado o lugar do Espírito Santo, porque se você dá liberdade a ele, se você colocar ele no comando, no primeiro lugar, na direção de tudo, ele vai fluir. Mas ele tem que ter liberdade em nossas vidas para poder fluir, meus irmãos. E aonde você só vê a doutrina, a religiosidade, a doutrina, que ali só tem o poder de te educar religiosamente. É uma educação religiosa, mas não tem o poder de transformação, não tem o poder de refrear o seu pecado. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele tem o poder de nos lavar, de nos regenerar e de nos direcionar no caminho certo. O Espírito Santo, irmãos, ele tem o poder e a autoridade de tirar de nós a vontade de pecar. Ele tem o poder e a autoridade para nos libertar daquilo que nos aprisionava. Mas nós temos que dar liberdade total a ele, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que não é por força nem por violência. E muitos estão agindo pela força do braço. E como que age pela força do braço? Pelos seus próprios méritos. Muitos dizem por aí, eu não como isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pelo próprio mérito. Mas aonde entra o Espírito Santo? Porque é ele quem vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É ele quem nos santifica, é ele quem nos lava. É o Espírito Santo quem opera em nós. Então, meus irmãos, nós temos que buscar sim um alimento puro, um alimento sólido, aquele nutritivo que tem o poder de nos apoderar do Espírito, de nos fortalecer, e aquele que tem o poder de nos nutrir espiritualmente. Um evangelho sólido, um evangelho puro, não um evangelho ralo, um alimento ralo de falsas ilusões, falsas promessas, irmãos, somente de bajulação. Entenda, irmãos, que
O nosso Criador, Ele quer nos abençoar sim, Ele tem o poder de nos prosperar, de nos abençoar, de nos curar, de nos tirar do deserto sim. Mas se Ele quiser te manter no deserto, se Ele quiser ter um tratar com você no deserto, para que Ele não perca você, e se Ele quiser, irmãos, nos provar, nos refinar do fogo, na prova, Ele vai nos provar, Ele vai nos refinar, para que a gente não se perca. Ele vai nos provar no fogo. Nós vamos passar sim pelos desertos da vida. O próprio Elias passou pela caverna, passou pelo deserto. Ali em angústia, ele pediu a morte para que o Altíssimo o levasse. Então, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, não é somente bênção, não é somente alegria. Tem os momentos de conquistas, tem, de colheitas, tem, mas tem os momentos de refinação, de amadurecimento, para que nós possamos ser crentes maduros, íntegros, fortalecidos, irmãos, porque ninguém se fortalece, ninguém cresce espiritualmente somente na glória, na vitória, ninguém cresce espiritualmente somente ali nos momentos de honra, não. O lugar que mais nos amadurece, que mais nos forja, que mais a gente vê milagre, são os desertos, são as provas. Então nós temos sim que desejar, irmãos, como crianças desejam o leite materno da sua mãe. Nós temos que desejar esse alimento puro, rico, sem contaminação, sem inveja, sem maledicência, sem orgulho, sem soberba, sem diluição do evangelho, onde nós vemos muito o evangelho sendo diluído, misticismo. Nós temos sim, irmãos, que procurar extrair o evangelho puro, o evangelho qual nós vemos Jesus pregar, o evangelho qual nós vemos ali Atos dos Apóstolos, o evangelho apostólico de poder e transformação, para que a gente possa crescer nutridos e fortalecidos espiritualmente. Amém?